Boa noite a todos. Bom, nós vamos falar sobre um tema que é muito presente no nosso dia a dia, mas que muitas vezes passa despercebido, que são os corantes sintéticos. Esses corantes estão em diversos produtos que consumimos e usamos, como os alimentos, as bebidas, remédios, cosméticos e até mesmo roupas. Eles são produzidos artificialmente em laboratório e têm como principal função intensificar ou modificar a cor desses produtos e deixar eles mais atrativos ao consumidor. Mas apesar de eles serem muito usados pela indústria por serem baratos e também eles serem eficientes e terem uma cor bem mais forte que corantes mais naturais, os corantes sintéticos apresentam alguns problemas importantes, tanto para a nossa saúde quanto para o meio ambiente. E é disso que a gente vai falar aqui no trabalho. Bom, primeiramente, a respeito do problema para a nossa saúde. Os corantes sintéticos eles podem causar diversos efeitos negativos no nosso organismo. Embora muitos deles sejam considerados seguros dentro dos limites permitidos, o consumo frequente e excessivo pode trazer riscos, como por exemplo, alergias. Um dos problemas mais comuns é um desenvolvimento de reações alérgicas em algumas pessoas, especialmente as mais sensíveis. Elas podem apresentar sintomas como coceira na pele, vermelhidão, urticária, irritação no estômago, inchaço nos olhos ou lábios. E um dos corantes mais associados a essa alergia é a tal da tartrazina, também conhecida como amarelo 5, que ela é muito usada em gelatina e refrigerantes doces. Outra coisa que influencia também é hiperatividade. Outro ponto importante é a relação entre alguns corantes e a hiperatividade, principalmente em crianças, que tem estudos que mostram que em determinados corantes podem piorar o comportamento impulsivo, dificultar a concentração e aumentar a agitação. Por causa disso, em alguns países na Europa, inclusive, os produtos que contêm certos corantes eles precisam ter algum aviso no rótulo. E uma possível toxicidade, né? O uso constante também pode levar a uma sobrecarga no fígado e nos rins. E a gente contribuir para a inflamação no organismo. E daí também tem os problemas ambientais, né? Que além dos impactos à saúde, os corantes sintéticos eles também causam problemas no meio ambiente. Na indústria têxtil, por exemplo, eles utilizam grande quantidade desses corantes para colorir tecidos. Quando esses resíduos são liberados nos rios e no solo, eles não se degradam facilmente, eles podem prejudicar peixes e outros animais aquáticos, eles podem alterar a qualidade da água e eles contribuem para a poluição do ecossistema inteiro de forma geral. Isso acontece porque muitos corantes sintéticos eles possuem substâncias que permanecem no ambiente por muito tempo e são muito difíceis de remover. E bom, é isso. Bom, e agora eu vou falar da enganação dos corantes, né? Que normalmente nos mercados assim eles usam bastante corantes, dão umas cores bem chamativas para deixar o produto mais bonito ou com um tom mais natural. E isso acaba acarretando que tu acaba sendo enganado por isso, porque os corantes, eles na verdade eles não usam nenhum ingrediente de verdade na maioria das vezes, não é nenhum corante natural, é tudo artificial. Que, por exemplo, eles usam em balas, refrigerantes e também alguns sucos que tem sabor de tal fruta, só que na verdade só é um sabor artificial com corantes. E também tem o risco para as crianças, né? Por conta que esses corantes eles não são nem um pouco saudáveis e as crianças também têm costume de ingerir muito desses produtos muito industrializados, que no caso seria balas, refrigerantes, salgadinhos ou até os sucos de saquinho. E eu queria concluir isso, que os corantes sintéticos eles têm utilidade se eles forem usados de maneira natural e não tão artificial. E também é bom, sempre importante tu olhar os rótulos dos produtos que você compra antes de comprá-los, por conta que tem alguns corantes que são muito prejudiciais à saúde. E tente também comprar alimentos menos processados, que isso vai acarretar uma coisa muito boa. Eu sou o Pedro, vou estar apresentando sobre as soluções, né, que é os corantes artificiais, e também as suas desvantagens. A gente vai começar pelo princípio. A gente tem em vista que os corantes artificiais e seus malefícios, no geral, e é necessário encontrar uma solução para isso. E a gente pensou nos corantes naturais, que eles vêm muitas vezes de frutas, vegetais e legumes. Um exemplo prático e viável é a beterraba vermelha, ou conhecida como beta vulgaris também, que é muito produzida na União Europeia.
Essas beterrabas possuem um pigmento chamado betalaina. É um composto nitrogenado complexo derivado de aminoácidos e que esse se divide em dois grupos. As beta-cianinas, responsáveis pela cor vermelha e roxa, e as beta-xaninas, responsáveis pela cor amarela em outras plantas próximas, como por exemplo a pitaia. Esses compostos eles podem ser extraídos e utilizados em alimentos onde, além da cor, também conferem propriedades antioxidantes que combatem os radicais livres. Bom, no trabalho de Eishi e Nazila Garea, em 2024, é revisado que uma série de métodos para a extração dessa betalaina, com seus prós e contras, mudando e uma vasta gama de variáveis. O simples mais comum é a extração convencional, que consiste em macerar a beterraba com pilão e almofariz ou algo similar em água quente ou dissolvente. Pelo legume ser solúvel em líquidos, ele é facilmente extraído a sua betalaina. Essa técnica também é citada no artigo publicado por Sot, em 2024. Porém, Sot aborda o tema das sobras de beterrabas, as quais existem em uma grande escala em países como o Reino Unido. Porém, por mais que esses corantes naturais, como descrito acima, realizem a função de tingir a comida e adicionar propriedades saudáveis, eles possuem algumas limitações. O maior problema desse tipo de corante é comentado por Novaes em 2022, onde ele afirma que quando os compostos são submetidos a ambientes que variam o pH, acidez, luz, oxigênio, umidade, entre outros, eles podem apresentar variações desejadas na sua composição. Esse traço meio que limita, de certa forma, os corantes naturais dos sintéticos. Bem, meu nome é Vinícius e eu vou estar explicando como é que foi o processo de desenvolvimento da ideia do protótipo. Nossa ideia inicial e a que foi levada à frente foi extrair o corante de algum elemento natural, seja uma fruta, uma flor ou um legume, e tingir, colorir uma comida depois para comprovar a eficácia desse corante. A gente acabou optando por utilizar a beterraba, nome científico Beta vulgaris, pois é uma planta domesticada, então é altamente disseminada pelo mundo, você pode encontrá-la facilmente, e ela já é muito utilizada em vários processos alimentícios, principalmente no Reino Unido, como corante mesmo, e principalmente para a fabricação de açúcar. Outra coisa que facilita a nossa escolha para a beterraba é que ela é solúvel em água, principalmente sua polpa, então é fácil você tirar o corante dela. Falando do corante, o que dá o pigmento rosado ou roxo da beterraba é a betalaina. São compostos nitrogenados derivados de aminoácidos. Essas betalainas são divididas em duas: beta-cinina, que dá a cor vermelha e roxa, e beta-xantina, que dão cores amareladas, por exemplo, para frutas como a pitaia. Por a beterraba ter uma quantidade muito pequena de beta-xantina, não tem a necessidade de fazer a separação dela. Isso não vai interferir na cor vermelha que a gente busca. Então isso também facilitava o nosso processo. Lendo alguns artigos, a gente descobriu que a gente poderia simplesmente utilizar água quente para poder fazer a extração desse corante. Não era o ideal seria, pelo que a gente viu na literatura, usar etanol. Porém, a gente não tem acesso a isso e a água já serviria para mostrar a facilidade que é você criar um corante orgânico, não sintético, com benefícios e que sirva ao propósito. Para esse experimento, utilizamos a beterraba vermelha, com o objetivo de extrair a beta-cianina, o pigmento responsável pela sua cor vibrante. O processo de extração ele foi realizado de maneira artesanal, para provar a acessibilidade do método. Iniciamos então o procedimento somente com a polpa da beterraba, que foi imersa em água e submetida a aquecimento. Mantivemos a mistura sob agitação constante, para auxiliar na dissolução e transferência do pigmento para o meio aquoso. Após a extração térmica, realizamos uma filtragem simples, para separar a parte sólida da parte líquida, resultando em um líquido vermelho concentrado, ou seja, o nosso corante natural. Para validar então a eficácia desse corante, preparamos um brigadeiro de leite ninho e o tingimos com o líquido. Os resultados foram positivos, conseguimos atingir a coloração vermelha desejada sem transferir o sabor característico da beterraba. No entanto, observamos uma alteração na textura em comparação ao padrão.
Concluímos então que, embora um método simplificado impacte a textura, algo que industrialmente seria corrigido com solventes como etanol e processos controlados, o experimento ele foi um sucesso, demonstrando a viabilidade de criar corantes biodegradáveis e atóxicos com recursos acessíveis, reforçando o imenso potencial dos pigmentos orgânicos.